O Instituto Mário Pena, referência em Minas Gerais em tratamentos contra o câncer, tem buscado inovação e também investimento no atendimento na saúde mineira. Está aqui conosco, pela primeira vez aqui, conosco na nossa bancada do Start 98 News, diretor-presidente do Instituto Mário Pena, Marco Antônio Viana Leite. Muito obrigado por estar conosco nesta terça-feira. Ótimo dia para o senhor. Obrigado, prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer para o Mário Pena estar aqui, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do que a gente faz aí, em especial para o atendimento aos pacientes de câncer. O Mário Pena que já tem uma marca na cidade, e acho que é uma marca muito bonita da participação das pessoas com os jantares beneficentes, né? Sempre todo mundo abraçar de alguma maneira as iniciativas que são contempladas pela operação das unidades todas que estão acopladas no Instituto Mário Pena. Neste ano, nós tivemos o jantar comemorativo dos 54 anos, no último dia 26 de junho. O volume de recursos está dentro do esperado, do que foi arrecadado, ainda precisamos de mais mobilização da sociedade belo-horizontina e mineira, presidente? Olha, a gente vive primordialmente, né, sobrevive primordialmente com a ajuda das pessoas, né? O Mário Pena é uma instituição que fez 54 anos agora na semana passada, e aí a gente criou esse jantar beneficente que está na terceira edição, e de fato foi um sucesso, né? Nós tivemos diversas empresas participando, doando, né? A arrecadação foi de mais de R$ 1 milhão. E a gente faz esse evento não só pela arrecadação naquele dia, mas é para sensibilizar as pessoas da importância de ajudar as pessoas que mais precisam, em especial as pessoas que fazem tratamento pelo SUS. Então nós temos 1/3 da nossa receita vem de doações ou emendas parlamentares. Então é extremamente importante sensibilizar essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 70 mil pessoas que doam todo mês na conta da CEMIG ou da Copasa. Ela faz uma doação de R$20, R$30 para o Mário Pena. Então, são 70 mil pessoas espalhadas por Minas Gerais. E também nós temos o troco solidário, né, que é em especial no BH Supermercado, na Lojas Rede, no Verde Mar. As pessoas vão lá e doam 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, isso faz muita diferença. Esse dinheiro chega, né, e a gente utiliza ele para complementar o tratamento dos pacientes aí do SUS, que o que é repassado para nós com certeza não é suficiente para dar um atendimento de qualidade. O senhor estava falando sobre a questão das emendas parlamentares. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre o projeto Benfeitor do Mário Pena, né? É um projeto que tem gerado recurso, e de que forma esse diálogo com a política tem sido feita? Está sendo satisfatório? Olha só, a gente tem, né, o Mário Pena é uma instituição de 54 anos, então ele tem um reconhecimento muito grande da sociedade. Os parlamentares, né, nós temos com certeza, nós não somos a instituição que mais recebe emendas parlamentares aqui em Minas Gerais, com certeza não somos nós, mas somos, com certeza, o que mais tem parlamentares doando. Pela causa do câncer, pelo respeito que as pessoas têm pelo Mário Pena, e a gente entendeu que nós tínhamos que criar esse projeto Benfeitor, porque nós estamos transformando o Hospital Luxemburgo em 100% SUS. E aí nós precisamos da ajuda deles, né? E aí eu acho que também eternizá-los lá, né? Colocar uma placa lá, eternizá-los com a ajuda que eles estão e vão nos dar. Eu espero que todos se sensibilizem, né? Há uma sensibilidade muito grande. É extremamente importante, né? E é um reconhecimento nosso também, né? Um dinheiro público que vem, né? E que vai ajudar aos nossos pacientes. Presidente, queria que o senhor tocasse um pouco nessa questão de tratar o Hospital Luxemburgo agora para 100% SUS. Eu queria que o senhor contasse um pouco do caminho percorrido, que eu acho ele importante para entendermos a relevância onde chegaremos. Qual é a grande dificuldade? Falta reajuste na tabela do SUS? É uma dificuldade de demora de repasses? A gente precisa, digamos, de uma revisão do sistema ou da maneira como ele é abastecido e financiado? Eu queria que o senhor traçasse um pouquinho do caminho para que a gente entenda o tamanho da dificuldade que é fazer este movimento. Eu vou dar A gente trata tanto o paciente do SUS quanto tratamos o paciente da saúde suplementar, dos planos de saúde. Mas 15% só dos nossos pacientes são da saúde suplementar, e a nossa receita com os planos de saúde é maior do que a receita do SUS.
E aí nós entendemos que a gente precisava mudar essa realidade, senão nós vamos também ser uma instituição que as pessoas falam, olha, não, mas eu ajudo o Mário Pena e estou ajudando e não muda lá, não melhora. Né? Então nós entendemos que a gente teria que fazer essa transformação para 100% SUS e para isso, isso faz com que a nossa tabela de repasse ela não melhora, mas vem incentivos. Isso dá uma equilibrada na conta, não quer dizer que vai resolver, mas vai dar uma equilibrada nessa conta. Né? E a gente também, em contrapartida para a sociedade, a gente vai deixar um hospital, que é o Hospital Luxemburgo, dedicado 100% para atender os pacientes do SUS. Então, isso faz muita diferença. E aumentando o número de leitos também. E aí nós tomamos essa decisão, né? Isso traz um equilíbrio, né, para as contas, isso melhora, né? Não resolve, mas melhora muito. Né? E com certeza também a gente vai conseguir se dedicar mais. Né? E o grande desafio nosso, ainda mais para o SUS, é da celeridade, ou seja, o paciente precisa atender de forma mais rápida. Né? Esse é o nosso desafio, a gente colocou para a transformação no 100% SUS, a principal entrega que a gente quer fazer para a sociedade é atender mais rápido. E para isso a gente precisa também de um ajuste com a Secretaria Municipal aqui de Saúde, que depende deles também da regulação, para que esse paciente chegue mais rápido no Mário Pena. Porque quem tem câncer precisa ser tratado rápido. Eu queria ainda continuar no assunto do Hospital Luxemburgo, porque isso foi oficializado no finalzinho do ano passado. Sim. E a gente já consegue fazer um balanço do que mudou em questão de atendimento, previsão para os próximos meses de abertura de novos leitos? Bom, a gente vai expandir em quase 100 leitos, né, essa primeira etapa, né, podendo chegar, nós tínhamos 216 leitos SUS, né, nós vamos chegar a cerca de 310 leitos nessa primeira etapa, podendo chegar a 350 num segundo momento. Uhum. Então, assim, são cerca de 100 leitos que a gente vai expandir nesse primeiro momento. E a gente nós criamos, hoje já tem, nós abrimos mais 10 leitos de CTI, nós abrimos mais vários leitos de internação, de enfermaria. Então, assim, nós já abrimos mais de 50 leitos, já foram abertos nessa primeira etapa. Então, a gente já está atendendo mais. E também estamos atendendo outras especialidades, que lá vai ser primordialmente atendimento aos pacientes de câncer, mas também terá atendimentos cardiológica, hemodinâmica e vários outros. Porque há uma demanda muito grande por outros atendimentos e a gente decidiu também, em concordância com a Secretaria Municipal, né, de Saúde, em fazer e abrir para outras especialidades também. Como é que funciona hoje o perfil do paciente? Presidente, eu estou perguntando muito porque eu conheço de algumas pessoas que já vieram do interior buscando este atendimento referência no Instituto Mário Pena, especialmente as pessoas do atendimento oncológico, e esse sempre foi visto por quem está no interior como assim, quase a tábua de salvação de muita gente. Né? Uhum. Ainda o perfil é de muitos pacientes que vêm do interior. Essa realidade se modificou de uns anos para cá. Como é que é hoje esta divisão, de uma maneira geral? Ao longo dos últimos anos, né, houve abertura de novos estabelecimentos de saúde que passaram a atender no interior. Então, há alguns UNACONs, né, que fazem tratamentos de câncer que resolvem grande parte das complexidades, mas centros de alta complexidade mesmo são poucos em Minas Gerais e o Mário Pena é um deles. Então a gente continua atendendo, né? Por exemplo, a gente atende muita gente ali daquela região do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Muita gente vem de lá, porque tem um vazio assistencial ali naquela região de Teófilo Otoni muito grande. Então a gente continua atendendo aqueles pacientes de lá, né? Como somos um centro de alta complexidade, se você abre, tem uma UNACON lá no interior de Minas, em algum local, mas ela continua não atendendo algumas especialidades. Né? A gente tem, por exemplo, medicina nuclear, né? Nós somos uma grande referência em Minas Gerais. Então, e aí tem várias outras especialidades que a gente é referência. Né? E vai continuar sendo por muito tempo, porque, claro que se você acaba concentrando isso nas capitais e nos grandes centros. Eu queria lhe perguntar também sobre capital humano, porque eu sei que ele é uma parte importantíssima para que toda essa engrenagem funcione. A gente teve, há algum tempo, uma abertura
pouco mais rápida do número de faculdades, de universidades, para gerar tanto quem está na enfermagem, quanto os especialistas, aqueles que vão lidar no dia a dia. Isso ainda é um gargalo, nós temos uma quantidade relevante de profissionais que vêm e estão em Belo Horizonte disponíveis com este grau de complexidade que o Instituto Mário Pena exige na sua excelência. Existe uma dificuldade de formação, de encontrar profissionais, de reter profissionais. Como é que isso funciona no dia a dia? Olha só, o Mário Pena tem, né, a gente dá uma grande contribuição, isso quase nunca é falado, né, a gente dá uma grande contribuição para a formação. O Mário Pena nós temos 110 residentes, 110 médicos fazendo residência lá no Mário Pena. A pessoa forma, né, o médico se forma e vai ficar lá 2, 3, 4 anos lá dentro do Mário Pena. E aí, a gente tem, diferente das universidades que ganham dinheiro, né, com esses médicos que vão lá se formar, isso para nós tem um custo. A gente paga parte das bolsas, 50% das bolsas, para ele fazer residência, somos nós que pagamos. Eu estou falando em custo, mas na verdade é um investimento e é algo que a gente tem que devolver para a sociedade que nos ajuda. Porque essas pessoas vão fazer residência lá no Mário Pena e não pense que passar na residência é fácil, muito pelo contrário. Talvez é mais difícil passar na residência do que na própria formação ali para ser médico. Então nós temos esse caminho, né? E nós entendemos que o médico, na verdade, ele é o nosso cliente também. A gente precisa tratar bem esse médico, porque hoje se fala, olha, a gente precisa controlar o médico, ele não pode prescrever isso ou aquilo, ou seja, precisa controlar a caneta do médico. Acho que não é esse o caminho. Nós temos que fazer um trabalho de parceria com o médico, né? E a formação do Mário Pena, né, são em várias áreas que a gente tem residência, então é extremamente importante esse trabalho que se faz. Eu acho que a gente precisava até divulgar isso mais, falar mais disso. Imagina, você tem 110 médicos lá todos os dias fazendo residência, né, e de vários locais do Brasil e que vão voltar para essas regiões. Então, quando a pessoa está doando para o Mário Pena, ela está também doando para fazer formação, às vezes de médicos que vão voltar lá para Teoflotone, ou lá para Passos, ou lá para Varginha e por aí vai. E que acaba desafogando, em última instância, essa pressão que às vezes é gerada no Instituto, nas casas de referência aqui em Belo Horizonte, né, presidente? Com certeza, porque nós temos, você falou, nós temos uma casa de apoio que fica lá no Santa Teresa, aqui no Santa Teresa, né? Então essa casa de apoio são para 40 lugares, 40 leitos. Então a pessoa vem, sai lá do interior, viaja 400 quilômetros, e vem e fica aqui a semana toda para fazer quimioterapia. Pô, isso poderia ser feito lá no interior, né? Claro que nós queremos receita e tudo, mas isso poderia ser feito lá, né? E com o passar do tempo isso vai ficar cada dia mais lá, né? As pessoas vão precisar viajar menos, porque é um tratamento que pode ser feito lá, mas o médico, ela pode ser atendida aqui pelo especialista e a gente precisa usar da tecnologia, né, para levar esse médico lá para o interior, porque nós temos ferramentas aí hoje para isso, né? Inteligência artificial, telemedicina, que já está rodando, já está funcionando. Agora, tem que colocar isso acessível, que é o grande desafio. Queria falar sobre investimento e expansão também, porque o Instituto anunciou recentemente uma nova unidade, que vai ficar na região oeste, na Avenida Raja Gabaglia, uma nova unidade hospitalar. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que essa unidade vai funcionar, como que vai ser o atendimento lá. São pacientes da rede particular, suplementar também? Pois é, falar que a gente vai ter uma unidade que vai atender primordialmente os pacientes da saúde suplementar dos planos de saúde. E por que disso? Isso só surgiu porque a medicina mudou, né? Nós temos aí hoje grandes redes fazendo atendimento. E a gente tem que também, a gente se viu na obrigação de crescer, né? Nós tínhamos lá em 2018, a gente tinha cerca de 230 leitos, né? Hoje nós já temos quase 300 leitos, e a nossa pretensão é chegar a 1.000 leitos aí até no ano que vem, né? Que nós estamos abrindo essa unidade também na Raja Gabaglia, porque nós estamos tirando os pacientes que estão lá no Hospital Luxemburgo, nós queremos levar para essa nova unidade na Raja Gabaglia.
É um prédio de 15 mil metros quadrados, um prédio que vai conseguir abrigar todos os pacientes da saúde suplementar, e em algumas especialidades nós vamos atender SUS também, né? Por exemplo, cirurgia robótica. A gente quer fazer atendimento lá pelo SUS, que ainda não é feito em Minas Gerais pelo SUS. Então a gente quer fazer lá também, fazer para a saúde suplementar para o SUS. É um desafio? É. Né? Isso vai começar já num primeiro momento, quando a gente abrir o hospital? Não, mas a gente quer fazer ao longo dos próximos anos, quer fazer isso, que isso fique de pé. Então, definimos pela abertura dessa unidade. A unidade, no início do ano que vem, se Deus quiser, ela já vai estar rodando. É um desafio muito grande, né? E eu falo que é preciso acreditar no milagre, né? Às vezes o milagre não vem sem a nossa resiliência, sem a nossa determinação, coragem, e a gente está acreditando que é possível fazer isso, né? E estamos trabalhando nessa direção, porque só teremos o Hospital Luxemburgo 100% SUS com essa nova unidade. E nós estávamos falando dos médicos aqui, é importante a gente ter essa nova unidade também, porque os médicos nossos não atendem só SUS. Então nós precisamos que eles tenham um local também para atender os pacientes da saúde suplementar dos planos de saúde. O senhor falou em robótica e é inevitável eu mencionar o núcleo de inovação e pesquisa que o Instituto Mário Pena também leva à frente. Eu quero lhe perguntar sobre volume de investimentos e de onde trazer fontes de financiamento. Porque a gente vê algumas iniciativas pontuais, né? A cidade decide produzir, ou em um certo momento o país decide produzir vacina. Parece haver um grande esforço coletivo, até a Prefeitura de Belo Horizonte outro dia contribuindo com a FMG, mas me parece que são decisões muito alocadas num curtíssimo espaço de tempo e que nem sempre elas estão diluídas para todas as instituições. E fazer pesquisa custa caro, leva tempo, e os resultados nem sempre são tão tangíveis assim quanto a gente gostaria de ver no dia a dia. Como é que funciona no caso do Instituto Mário Pena, presidente? Isso é levado para a prática muito rapidamente? A ideia é que ele funcione como um centro de inovação para entregar exatamente o que para dentro da política do Instituto? Bom, o Instituto Mário Pena passou por uma crise financeira muito grande, né, na última década. Então a gente passou por uma situação financeira, né, eu estou lá desde 2019, mas de 2002 a 2020, 2021, a crise foi muito, muito severa, né, e a instituição não se planejou para essa questão de pesquisa. Ela fez um planejamento, mas muito modesto, e a gente avançou um pouco na pesquisa, mas muito pouco perto do que deveria se ter avançado. Mas eu acho que é melhor a gente ficar na lógica do poderia, né? E o que a gente poderia, o que a gente pode fazer. Então, nós definimos um planejamento para investimento em pesquisa. Pesquisa clínica, o que é pesquisa clínica? É validar novos produtos. Então, a gente faz uma parceria com a farmacêutica, e essa farmacêutica está desenvolvendo um novo produto. A gente valida isso. E com câncer, né, nós temos muitos pacientes. Por exemplo, né, só para ter uma ideia de grandeza, passa cerca de 1.000 pacientes todo dia lá no Hospital Luxemburgo. Então a gente tem, né, um volume de tumores, de câncer muito, muito grande. Então a gente faz parceria com eles e valida esse produto. Então nessa linha, né, nos últimos 2, 3 anos, aí, a gente avançou muito. Hoje a gente tem vários parceiros da indústria farmacêutica que a gente está fazendo pesquisa com eles. Na pesquisa transacional, que é algo maior, mais genérico, né, desenvolver novos produtos, nós temos um projeto lá, né, que é um banco de tumores, que a gente está colocando ele, desenvolvendo ele, que Minas Gerais não tem um banco de tumores, vai ser o primeiro de Minas Gerais. Já é o primeiro de Minas Gerais, né? A gente hoje tem mais de quase 10.000, mais de 5.000 amostras que a gente já tem, né? E a expectativa nossa é chegar a 100.000 amostras aí nos próximos anos, né? E se você pensar o Hospital de Barretos, né, tem um volume de mais de 100.000 amostras, né? Por quê? Porque eles investem de fato em pesquisa. E a gente definiu, né, o nosso plano estratégico, e nós estamos revisando esse plano estratégico nosso esse ano, que a gente terá investimentos sim em pesquisa. A gente precisa investir em pesquisa. E esse é o grande desafio. E como você bem disse, né, falta dinheiro para isso. Né? Falta planejamento, mas falta dinheiro. Né? Falta dinheiro, falta continuação
desse dinheiro. Eu acho que com o 100% SUS, com a nova unidade, nós vamos ter condição de colocar recursos. Nós já colocamos recursos nisso hoje, mas precisamos colocar mais recursos. Você imagina que a gente tem mais de 100 residentes lá dentro que poderiam estar fazendo mais pesquisa. Estão fazendo, mas poderiam fazer mais. A gente precisa explorar isso mais, né? Nisso, o Mário Pena precisa investir mais e está no nosso hall aí de investimentos. Antes da gente encerrar, Ibra, eu queria trazer uma pergunta de um ouvinte que está acompanhando a nossa programação, está acompanhando a entrevista. O Domênico mandou mensagem aqui no nosso chat do YouTube, pedindo para perguntar para o senhor como que faz para doar na conta de luz, e aí eu já amplio como que faz para doar no geral. Bom, as pessoas podem acessar as nossas redes sociais, que é o Mário Pena, lá no @Mário Pena, Instituto Mário Pena, @Instituto Mário Pena, pode ser tanto pelo Facebook ou Instagram, ou mariopena.org.br, né? Vai lá, acesse, aí tem o Doe Agora e vai poder fazer a sua doação. E vocês que fazem doação para o Mário Pena são extremamente importantes. Se não fosse vocês, essa instituição não estaria de pé até hoje. É muito importante falar isso, porque a pessoa fala, mas eu estou doando lá no supermercado BH, mas será que esse dinheiro chega lá no Mário Pena? Não é? Vocês que estão aí da comunicação, se vê isso todo dia, mas chega sim, esse dinheiro chega lá. Só para vocês terem uma ideia, né? O nosso custo é um número grande, mas é um número real, né? A gente custa o Mário Pena para manter ele de pé todos os dias, custa R$1 milhão. Cerca de 1 milhão diariamente. Tá, então eu posso fazer uma conta grosseira aqui, presidente, de dizer que são R$30 milhões por mês. Perfeitamente. Por mês. Ano passado nós tivemos um faturamento, um custo de cerca de R$350 milhões. E isso é um mix, né, de receitas que a gente tem. E aquela doação que vem lá do supermercado, né, da farmácia. Bom, o ano passado a gente teve, em média, por mês, mais de R$500 mil que vieram todos os meses. Dessa moedinha, 10 centavos, 15, 20 centavos. Então, nós temos muita gratidão, né? E sempre falamos isso, que as pessoas precisam continuar nos ajudando, porque ela está ajudando o próximo, né? Nós somos um canal para fazer esse dinheiro chegar nas pessoas que mais precisam. Diretor-presidente do Mário Pena, Marco Antônio Viana Leite, muito obrigado por estar aqui conosco nessa primeira oportunidade. Volte em outras oportunidades, claro, para falar dos avanços que o Mário Pena tem feito e também, claro, para que a gente possa, na medida das nossas capacidades, contribuir para que as doações continuem e se intensifiquem, para que o mineiro, sobretudo, seja mais sempre bem tratado no Mário Pena. Agradecer a vocês, desejar sucesso, né, com essa nova empreitada aí, 98 News, sucesso para vocês, eu tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso, né, e falar o que a sociedade, o que tem de bom na sociedade, né, e que Minas Gerais possa crescer cada dia mais, né, e conte conosco. Muito obrigado, agradecer a todos os ouvintes aí, telespectadores, né, que estão nos assistindo aí, e dizer que o Mário Pena tem uma nova proposta, e essa nova proposta é cada dia atender mais os pacientes, em especial os pacientes com câncer.